Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Vem fazer a partilha, sobre a palestra da Ruth. E um primeiro ponto que ela aporta, de grande importância, é a constância. Quando temos de assumir a divina vontade como prioridade na nossa vida, evitando distrações, dispersões, não se fixando nas dificuldades, deixando a dificuldade de lado, porque é exatamente isso, diante dessa grande importância da constância e trazer a divina vontade para o centro, a prioridade, situações virão, de modo a Jesus nos provar, nos testar, para ver se queremos mesmo de fato viver a divina vontade, se colocamos ela de fato no centro da nossa vida. Então não terá uma ocasião perfeita, até o que foi dito, eu não vou ter a minha casa organizada, eu não vou ter pessoas que vão me deixar quietinho ali no canto estudando, no trabalho, sei lá o que for, não haverá um momento, perfeito. Até porque é vida contínua, não se tem que ter momentos na divina vontade, é a vida na divina vontade, então é o orar sem cessar. Então a nossa oração, nossa vida na divina vontade são os nossos atos. E a consciência da divina vontade, a consciência desses atos. Portanto, continuidade, e nunca volubilidade. Um ponto super importante também, é não se apegar a sentimentos. Eu não tenho que ter, um ambiente perfeito e também não depende do meu estado, né, do meu estado aí mental, para poder fazer a divina vontade. Hoje eu tô triste, hoje eu não vou me ocupar dos escritos, fazer minha partilha. Não vou. Já hoje eu tô bem disposto, então eu vou fazer as partilhas atrasada, que tá atrasada então um dia eu não faço nenhuma, um outro dia eu faço 3, 4 partilhas num dia só, esta é a volubilidade, não há a constância, não há um propósito firme, não há esse alimentar-se e alimentar Jesus diariamente. Mas um dia faz, outro dia não faz, um dia tá bem, hoje eu não tô bem, não vou fazer, hoje eu tô muito atarefado também, não vou fazer. Não, a divina vontade precisa ser o nosso alimento, O nosso alimento é Jesus, como o vídeo que eu vi ontem. A nossa vontade precisa ser esse alimento por divino, A minha vontade tem que estar abandonada à divina. E nesse ato eu estar alimentando o divino em mim continuamente, Que uma vida se faz, desse alimento contínuo. Uma vida que hoje se alimenta, amanhã não, é uma criatura, uma alma, que cresce, raquítica, que cresce defeituosa, doente, que por qualquer sopro está deitando, está caindo, porque não tem o alimento contínuo diário, a fortaleza, que precisa. Eu preciso, crescer nessa constância a fim de ter um vigor suficiente para mim, e para alimentar outros, a ter condições e estrutura para formar outros na divina vontade, que não é também um crescimento só para mim, algo para mim, não, é a extensão desse reino, nos outros, nos demais. Então, se não tenho nem para mim, como eu vou levar o outro ao próximo? Como eu vou transbordar esse conhecimento, esse amor?
né, e vamos estar fortes naquilo que nos alimentamos, né. Se alimentamos a vontade humana, né, crescemos nessa triste condição, né. Mas se alimentamos a nossa vida na divina vontade, né, damos morte à nossa vontade, nossos apegos humanos, e vida ao divino. Então, crescemos no alimento certo, né, alimentarmos daquilo que de fato nos nutre em direção a Deus, em direção à divina vontade, né. Portanto, não ficar disperso, não ficar ocupando-se de si mesmo, de seus interesses, mas ocupar do divino. E a partir do divino vou cumprir o meu ofício, né, vou fazer aquilo que tenho sido chamado a fazer, sem distrações, sem vãs ocupações, né, a caminhar, a trilhar esse caminho da estatura de Cristo, né, crescer em estatura, graça e sabedoria, né. É esse Jesus que a gente tem que alimentar e fazer crescer em nós. Uma situação clara também que não podemos deixar de lado. Se eu busco essas verdades, se eu busco Cristo viver em mim, vai chegar um ponto que eu não me reconhecerei mais, eu não vou me ver mais, e apenas Jesus. Então determinados sentimentos, situações, né, coisas que nos vêm, já não são mais nossos, e sim dele, né, desabafos de amor dele, tristezas dele, os sentimentos dele, não mais os meus sentimentos, né. Então, jamais se frustrar diante de situações, né, mas reconhecer que é ele que está compartilhando conosco os sentimentos dele, né, e diante disso, nos pede um ato de reparação, né, de alívio a ele, de consolação a ele, né, a fazer companhia para ele. Não é eu me voltar a mim mesmo e estar triste, estar chateado, não, é os sentimentos de Jesus, né, comunicados a você, né. Muita atenção a isso, porque podemos tomar por nosso certo sentimento que nos vem, e não é. E aí, ao invés de ir fazer companhia a Jesus, ir fazer um ato de reparação, eu o deixo sozinho, ele não pode compartilhar comigo as suas dores, né. As felicidades sim, né, o sucesso sim, as bênçãos, as graças, os triunfos sim, agora a grande dor dele não, né. Então não é aquela atitude lá dos 3 apóstolos, né, que Jesus levou para ser companhia para ele no momento mais difícil e chegou lá e eles dormiram. Então o filho da divina vontade tem que estar atento, disposto, ali, né, de prontidão, né, mais que isso, né, é como ele diz num trecho, né, dessa sentinela nos corações. Jesus é essa sentinela nos corações, e chama o filho da divina vontade a ser com ele essa sentinela, né, a reparar com ele, a reparar por ele, né, continuamente, né. Então até quando dormimos, estamos, né, na divina vontade reparando, né, ele nos comunicando coisas através de sonhos e tudo mais. Mas para que isso aconteça é preciso essa constância, essa prioridade, né, dada totalmente à divina vontade, né. Mas aí: "Ah, e minhas coisas", vai continuar fazendo as coisas normalmente, mas com reta intenção na divina vontade, tornar a divina vontade vida nossa e não momentos na divina vontade. Por isso ele pergunta, né, num trecho 3 vezes a Luísa: "Queres mesmo fazer, viver a divina vontade?" Assim como ele perguntou para Pedro: "Pedro, tu me amas?", né. Se o amamos de fato e queremos de fato, ele nos ajudará, porque é ele quem vai viver em nós, nós só vamos assistir o divino, nós só temos de dar a nossa vontade, né, totalmente, livremente a ele, abandonarmos nele, ele agirá, ele viverá em nós, né. É esse voltar a si mesmo, essa dar atenção à vontade humana que fica colocando, né, empecilhos, né, como vou fazer isso, como, né, não dá, né, esquece, morre, deixa que o divino cresça, né. Eu
só vou ver a divina vontade como algo impossível de se viver, né, de se fazer, porque eu tenho muitas coisas, muitos afazeres e, né, e o trabalho, lida da casa e criança e tudo mais. Eu só vou ver a divina vontade como um empecilho na minha vida se eu não tomo essa vida como vida minha, né. A ordem proposta que fomos criados foi para vivermos na divina vontade. Se eu tô vendo dificuldade, empecilho nisso, é porque eu sou tão egoísta, tão mesquinho, voltado a mim mesmo, que eu não quero tomar como vida minha, né. Então aí não adianta, é como foi falado, nem os alimentos, nem os remédios surtirão efeito, ou seja, nem os sacramentos me ajudarão, porque eu não quero como vida, até no outro vídeo, né, a comunhão que recebemos, a eucaristia, é pra reconhecermos, né, que nos alimentamos de Deus, e Deus e este alimento, né, fará crescer Deus em nós, e assim assumirmos a vida dele, não mais a nossa vida separada da vontade dele, mas uma só vontade, a vontade dele. Então essa é a ordem, né, o resto é desordem, toda a criação está nessa ordem, só o homem egoísta, mesquinho, que insiste em permanecer fora, que insiste em permanecer distante, que não consegue vincular, né, essa vida divina à dele. Porque ele se acha um Deus, né, ele se vê como coisa importante, grande demais, né, é uma soberba da criatura. E assim, os bens de Deus queremos, né, os bens de Deus a criatura quer, as bênçãos, as graças, isso aí fica o tempo todo pedindo, não se desliga disso aí, né, mas assumir como vida a vida dele, os propósitos dele, ah não, eu tenho outras prioridades. E é importante, né, essa vida tem que ser tal prioridade na nossa, que tem que brotar no nosso coração um entusiasmo tal de testemunhar isso aos demais, né, de levar isso aos outros, né, esse transbordamento, esse desejo de anunciar, né, tal vida, tais verdades. Então se faz isso de uma forma até meio que empurrada, né, forçada, né, sem a plena vontade ali, né, preocupado com mil e uma coisa, de fato ficamos sem o que dizer, né, da divina vontade, porque não está sendo vida em nós, né, está sendo uma coisa teórica, né, e aí de fato não tem luzes, não tem entusiasmo, não tem alegria, né, em transmitir essas verdades, né, está sendo apenas um estudo, uma leitura, né, uma coisa mecânica, uma coisa, como é dito lá, né, racional, né, ali algo muito teórico, muito superficial. Até fica até um tanto quanto em contradição, porque falamos uma coisa e vivemos outra. E aí, de fato, né, vai vir, né, a inconstância, né, a volubilidade, as dúvidas, né, as ocupações, né, vai confiando em si mesmo, né, não confiando em Deus, não esperando nele. E aí as situações que vai nos distanciar cada vez mais, porque é o que eu dizia do alimento. Né, se alimentamos da divina vontade, vamos crescer nessa direção. Se alimentamos, né, nós mesmos, a nossa vontade, vamos crescer. Não podemos servir a 2 senhores, né. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele lhe prestará culto. Pronto, acabou a idolatria da vontade humana. Só a ele lhe prestará culto, né. O grande erro, né, de darmos atenção à nossa vontade também é o que foi mencionado, né. Cada hora a nossa vontade quer uma coisa. Ora quer isso, ora quer aquilo, né. Se formos dar atenção à nossa vontade humana, vamos ficar, né, correndo atrás do vento, porque cada hora é uma coisa. Nunca tá satisfeito, contente com nada. Se alcança algo, né, que tanto ansiava, que até necessitava, precisava, após eu ter alcançado aquilo, aquilo já não presta mais, né. Eu quero aquele outro que é melhor, aquele outro que é maior, aquele outro que é assim, que é assado.
né, e nunca está satisfeito com o que tem, com o que alcançou. É sempre mais, 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 é insaciável a vontade humana. Só que é a desordem, né, é o que é preciso reconhecer. Esse vazio que há em nós só pode ser preenchido com Deus, com a vontade de Deus. Enquanto quisermos nos preencher com outras coisas, vamos estar sempre frustrados, desanimados, tristes, insatisfeitos, porque não fomos criados para isso, para coisas, né? Mas para Deus, para ser de Deus, para Deus, morada divina. E o interesse, né? Grande foco da vontade humana, o interesse, que benefício isso me trará? Eu vou dar a minha vontade, mas o que vou ganhar com isso? Mas está preocupado com coisas materiais e não, né, divinas, não espirituais. Então, materialmente, ela quer, eu vou, né, seguir aquelas pessoas X, aquele tal grupo, porque lá eu sou reconhecido, lá eu tenho meu nome, lá as outras pessoas vão me ver com fulano de tal, né? Serei famoso, serei reconhecido mundialmente, né? Porque o fulano de tal é famoso, é conhecido. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Se temos esse orgulho, né, em querer ser visto com a pessoa, porque tal pessoa é reconhecida, é uma pessoa renomada. Jesus não agiu assim, né? Jesus em tudo foi contrário à vontade humana. Ele não teve vergonha de assumir sobre as costas dele os nossos pecados, né? Aqui, ó, não só não teve vergonha, como assumiu de fato nele as nossas misérias, os nossos pecados. E aí a criatura, ela tem vergonha, ela não quer ser vista, ela não quer participar, ela não quer estar ali junto. Daquilo que é simples, daquilo que até te enche muito o saco, né? Eu quero estar no outro grupo, porque lá aquele pessoal me trata bem, não fica me chamando atenção, não fica me puxando a orelha, né? Eu lá nem falar eu tenho que falar, é só o, o maioral que fala, e a gente fica só ouvindo, só estudando, né? Em partes é até melhor, porque eu não tenho que, né, me preocupar com. Mas é esse orgulho, né? Como disse Jesus, não teve vergonha, como não só, né, como assumiu de fato, e nós, criaturas, temos vergonha, temos esse orgulho de não assumir a grandeza de Deus, a vida divina em nós, né? Aqui, ó. O tudo assumiu a nossa miséria, mas nós, miseráveis, não queremos assumir o tudo com propriedade, né? Que é o que se diz, né? Eu não. Uma falsa humildade, né? Eu só vou dizer que eu tô salvo quando eu estiver lá no céu, né? Eu só vou assumir tal coisa na minha vida, né, quando, né, até como foi dito no vídeo, o próprio propagador da divina vontade, né, não se assume, né, nessa questão. Foi falado no vídeo dos 31 dias com Maria. Então eu tenho que assumir essa vida como minha, né, estar sempre comigo, e tudo que é meu é teu. É o que o pai disse ao filho: tudo que é meu é teu. Então eu preciso assumir isso como vida, para mim viver de fato essa realidade como vida minha e poder assim falar dessas verdades com propriedade, com firmeza. Do contrário, caio novamente na volubilidade, né? Fico na teoria, fico vivendo sobre os efeitos. Que é o trecho que a Ruth trouxe do amor aos pobres, né? Eu não vou atrás, né? Daqueles fulano de tal que, né? Não, eu fico com os pobres, né? A ajudar o pobre, a poder desenvolver essa vida em mim e me colocar a serviço dos pobres, dos pequenos. Então, eu não quero mais receber, eu preciso doar, eu preciso ser essa vida, né? Jesus vivendo em mim. Reconhecer como vida e doar essa vida.
E não ficar andando atrás do fulano, ciclano, beltrano, tá, porque eles, né, são isso, são aquilo, né, na realidade se vive hoje não é ficar andando atrás dos ricos, dos que têm a me benefícios a me dar, né, eu vou ficar com eles, que eles, né, eu vou ser visto com eles, não é, vou ser considerado uma pessoa importante. Eu não quero ser visto com os pobres. Esses nem têm nada a me oferecer, não são reconhecidos. É o que foi falado, né, do glamour, né, a pessoa querer glamour. A vida na divina vontade não é status, né, o ser reconhecido, o filho da divina vontade tá vindo ali, né, tá passando, olha lá, né. O filho da divina vontade não é endeusado na terra, pelo contrário, pelo contrário, a vida de Jesus o que foi, próprio Deus veio na terra e foi tratado como foi, agora quer a criatura quer ser tratada como rei, como, né, o filho da divina vontade, né, esquece, né, isso aí já fecha totalmente as portas para a divina vontade reinar na tua vida, porque tá indo por interesse, tá indo só por status, só para esse glamour, e na verdade é exatamente o contrário, né, não terá reconhecimento, será visto, né, como Jesus foi visto, né, como o diabo, como o demônio, né, não viam nele nada, né, reconhecemos aquilo que foi dito, né, está a criatura e Deus na terra. Não tem que criar expectativa, esperar nada de ninguém, né, de reconhecimento, nada, é só por Deus, para Deus. E como disse no outro vídeo, né, muitas das vezes até o próprio Jesus não te dará essas consolações que está esperando, né, que a vontade humana fica esperando, né, de ficar ali te massageando, não, é puxão de orelha mesmo, né, pra, né, tomar o caminho e seguir. É trabalho, é luta. Não tem: "Ah, meu filhinho da divina vontade, meu chuchuzinho, meu bebezinho", não, deixe disso, né, alimento sólido, né. O leitinho é para as crianças. Na própria Sagrada Escritura já fala sobre isso, né, algo muito importante, né, que me chamou a atenção é isso, a grandiosidade da divina vontade está na simplicidade, né, no simples, no pequeno ali, em meio aos pobres, e não no glamour, no status, no ser conhecido e renomado. Não. O que Jesus mesmo disse, né, disse no livro do céu: "Eu sou pobre dos pobres", né, muitos vão até ele, mas como diz no trecho lá do volume 4, né, queremos, né, Jesus como rei, como mestre e senhor, mas queremos também a nossa estima própria, né, os nossos prazeres, os nossos luxos, os nossos mimos, né, a Jesus só, muito difícil encontrar alguém que queira. As pessoas são pegadas a si mesmo, né, muitas vezes o busca por interesse, né, quer ser visto em meio a aos ricos, né, quer andar com os ricos, né, é esse farisaísmo, né, que há, né, temos que tirar essa mentalidade de receber, eu quero receber, eu quero ganhar, eu quero lucrar, né, a vontade humana é assim, ela se move apenas em direção daquilo que vai trazer um lucro material para ela, né, a estima própria. A divina vontade está aí há 6.000 anos esperando, né, alguém vazio para que possa, né, descer nela, encher ela, né, é o que Jesus disse a Luísa, né, bravo, bravo, finalmente encontrei alguém que quer só a mim só, né, e nesse intuito, né, não querer mais receber, mas dar a ele, ser para ele,
E assim, a divina vontade é luz, né, a verdade é luz. E sendo luz é simples e transparente, né, e assim deve de ser a nossa vida, transparente. Porque se eu vivo de fato, eu não tenho falsidade, eu não tenho coisas a esconder, nem mesmo as minhas misérias, as minhas fraquezas, situações, né, que é o que foi dito, eu posso estar lendo, estudando o livro do céu, mas eu não trago exemplos, né, da minha vida, ou acontecidos e tal, então é uma vida vivida teoricamente, né, até outra pessoa, né, eu não aceito que fale o meu nome, não aceito que me exponha, mas aí eu não vou conhecer a minha vontade humana, eu posso disfarçar a minha vontade humana como sendo divina vontade, como sendo vida divina, né, então eu preciso, né, dessa interação, eu preciso dessa exposição, para que eu mesmo veja os pontos que eu preciso trabalhar na minha vida, né, os lugares que eu tenho que morrer para mim mesmo, né, o lugar onde eu tenho que, né, reconhecer o divino em mim, né, então sozinho, individualmente, eu não consigo fazer isso, né, e se eu tiver vergonha, receio, ou se fala alguma coisa para mim, eu já fico chateado, emburrado e não quero mais saber, né, isso mostra que eu não vivo essa vida de verdade e que estou, né, fechado em mim mesmo, né, no meu amor próprio, no orgulho. E, portanto, não quero morrer para mim mesmo, não morro para minha vontade. Estou vivendo a vontade humana disfarçada de divina, né, e não aceito que me falem o contrário. E o que foi falado, né, Jesus não vai te tratar com falsidade, não vai, né, ficar te massageando o seu ego se está na vontade humana, né. Não vai, é a verdade, é o desenvolvimento da verdade na nossa vida, a vivência dela. Então não vai ficar com mimimi, né, com frescurinha. É até o que eu entendi agora, né, é essa providência de Jesus, né, essa didática dele. Que uma pessoa que saiu reclamou, né, que a gente comunica com a Aline, ela não responde, quando responde só dá um joinha, mas não dá atenção pra gente, né. E aí você vai ver um outro vídeo, ela fala: que ninguém me procura, que eu fico o dia inteiro à disposição, ninguém me procura, não tenho uma dúvida, ninguém fala nada, até sim. Mas aí então aonde tá, né? Que aí o que me veio, né, se tu me rejeitaste, Jesus, eu gritarei mais alto, implorando a salvação dos seus filhos, meus irmãos. Então, ou seja, a direção tem que estar em direção à divina vontade. Se é mais uma vez um argumento, uma coisa humana, se é para morrermos para o nosso humano, e se eu vou desabafar uma realidade humana que Jesus vai fazer, né, na pessoa da Aline, eu não dá atenção, porque já foi dito para sair do humano, para deixar o humano. Só que aí nisso eu fico revoltado, porque não vem falar comigo, não me dá atenção, né? Aí pega e sai. Essa dificuldade que a pessoa tem de morrer para si mesma, ela quer ser, né, ter a atenção das pessoas, né? Não é um grupinho de amizade, né, de reuniões, mas é um laboratório divino, né, como já foi dito. E cada situação é uma ocasião de um desenvolvimento na divina vontade, e não de ficar estagnado na nossa vontade humana. E então aqui aparece, né, que é o amor próprio, o apego a pessoas, a situações, né, o desejo de ser visto, de ter atenção. Temos que tirar os olhos de nós mesmos e colocar em Jesus. É Jesus que precisa ser visto, é Jesus que precisa ter atenção, é Jesus que precisa viver em nós. E uma coisa que me chamou a atenção, né, dessa transparência que temos de ter para com a vida na divina vontade. Para que eu possa assumir como vida todo o orgulho, toda a soberba, todo esse glamour, né, que foi falado.
precisa sair, né, precisa sair e vai sair aqui, ó, sendo exposto à luz, né, trazido à luz de Deus. E às vezes não por pessoas, né, do grupo, né, até mesmo porque por viver um certo silêncio, não vem essa exposição, então não é corrigido no grupo, como já foi falado. E aí vem também o que me levou a refletir isso que a Ruth está dizendo sobre essa caridade, né, esse amor aos pobres. E essa pobreza, às vezes, é a pobreza de conhecimento. A pessoa vive na ignorância. Ela não lê esses escritos, ela não conhece essas verdades, né, ela nem mesmo tem uma vida de santidade, né, vive a verdade dela. E aí, se você for levar essas verdades para essas pessoas e não tiver, né, o zelo, o cuidado, essa profunda caridade, for falar, né, rasgar o verbo nu e cru, né, vai sofrer desprezos, né, intemperança das pessoas, né. Então vai sofrer as humilhações, né, e diante disso a caridade e esse exercício de viver, né, a conduta de Jesus diante, né, que ele vivia, né, dos ignorantes. Não é se colocar como maior que ninguém, mas pelo contrário, se colocar em último lugar, né, a fim de ser, como Nossa Senhora diz dela, né, ser esse banquinho para que os outros subam e alcance o seu Filho divino. Só que sem deixar de lado a verdade, né, sem excluir Jesus da conversa, sem massagear o ego das pessoas. Então aqui, ó, deve estar na divina vontade com tal propriedade que já não ser o seu eu a dizer com as outras pessoas, mas ser o próprio Jesus, né, porque humanamente a gente, né, tem essa inclinação, né, do orgulho, da altivez, né, a superioridade, né, toda aqui as ramificações, né, que a vontade humana tem. Então só na divina vontade vamos ser, de fato, Cristo, né, se apresentar como Cristo, né, tratar com as pessoas como Cristo. Como não, né, o próprio Cristo. E aí o que foi dito, até mesmo as humilhações, né, as situações que vêm, né, as nossas misérias, se converterá em luz, luz de conhecimento para nós, e se as outras pessoas também tiver o coração bem disposto ou aberto, colherá também, né, receberá também tais luzes, né, ainda que no primeiro momento brigue, né, fique chateado, alguma coisa, mas se tiver o coração aberto, ela vai refletir depois e receberá a luz. Então, quando tem essa certa arrogância, essa certa superioridade, né, esse orgulho no coração da pessoa, Jesus vai trazer constantes situações, né, dessa forma, né, de humilhações, para que ela se mortifique, né, morra para si mesmo e reconheça que sem ele nada pode fazer, e não basta, como disse, né, na minha palestra, não basta só conhecer a verdade, precisamos vivê-la. E no primeiro momento, as experiências serão, né, ocasiões de mortificações para nós mesmos, a fim de que, madurado o fruto em nós, possamos alimentar o outro, né. Eu só posso levar aquilo que eu tenho. E a melhor forma é através do sofrimento, né, porque se há resistências em nós, só o sofrimento vai fazer vencer. O sofrimento é a humildade, né, para vencer essa resistência em nós. Ou seja, né, a humilhação e a mortificação, é o trecho que meditamos outro dia. Né, eu morrer para mim mesmo, reconhecer que sem Deus nada posso fazer, e mais, é Ele quem vai fazer em mim. Então eu não posso tomar como propriedade, coisa minha, o mérito, né, a estima que é de Deus, eu não posso roubar para mim. Se há, né,
sinais desse orgulho na alma, Jesus vai trazer continuamente situações, né, de humilhação para formar ela, para moldar ela, para forjar ela, né, de modo a ela reconhecer com plena propriedade que tudo é Deus nela, porque por ela mesma, olha só, toda vez que abre a boca, fala besteira, né. Então quando isso estiver profundamente alicerçado no fundo da alma dela, aí sim, né, seguimos com a construção. E aí isso revela o interior da pessoa, né, o quanto ela é orgulhosa, o quanto ela é, né, voltada a si mesma. Aí diante de certas verdades ela se magoa, ela se chateia, ela se enfurece, né, ela até mesmo vai embora, né, na obstinação da vontade ela vira as costas e vai embora, né, igual aconteceu com uns, né, até bloqueia todo mundo para não ter mais contato com ninguém, sinal que ela estava ali, né, justamente pela verdade que foi escancarada, né, na cara dela, estava por ela mesma. Agora se está, de fato, por Jesus, ainda que com dificuldade, né, ela acolhe, ela aceita, né, a correção, aceita a luz, né, e começa então a trabalhar, né, em cima disso. Ou seja, morrer para determinadas situações, para essas situações. Aí aqui a gente caminha para essa condição, né, do conhecimento de si, né, o conhecimento de Deus e o conhecimento de si. Uma coisa muito importante, né, que foi dito, que eu entendi também, que agora, o que foi falado, né, que a gente reza, né, eu não sou nada, Deus é tudo, né, e temos a consciência dessa verdade. É que tudo que há de bom em nós é Deus. O exemplo que foi trazido no trecho até, né, Jesus disse, né, e aqui eu vou trazer nas minhas palavras para encurtar mais, mas Jesus disse, né, aquele pobre, né, aquela pessoa que é pobre, né, que precisa de doações, que precisa da ajuda do outro, porque ela é definitivamente pobre, né, mora na rua, né, tá passando necessidade e tal. Ela chega e humildemente, né, reconhecendo o nada que é, né, vem e conversa com as pessoas e pede, né, expõe a sua pobreza e pede ajuda, pede auxílio. Indubitavelmente todos se predisporão, né, a ajudar, ainda que com o pouco que elas também têm, né. Agora se esse mesmo pobre, né, se transfigura de alguém rico, né, com pompas de rico, né, se mistura ali em meio às pessoas que têm uma condição melhor que a dele, mas ele esbanjando status, né, superioridade, se faz de rico que não precisa de nada nem de ninguém, né, enquanto que na verdade é o contrário, né, este se faz de ridículo e todos se põem a zombar dele, né, porque este vive a mentira, né, e o primeiro em quem de fato reconheceu a verdade, né, reconheceu o seu nada, né, e se pôs, né, no seu lugar, pedindo a ajuda do outro, né, diferente do outro que vive na mentira, fingindo ser uma coisa que não é, né, ter o que não tem, e ao invés de receber a ajuda dos demais, né, e não vai receber porque ela já se demonstra, né, não necessitar, se torna a ocasião de zombarias, né, destes. Então é preciso reconhecer esse nosso nada e a total dependência que temos de Deus. Determinada ocasião, né, manifesta-se a nossa pobreza, a nossa miséria, né. Eu não vou ficar, né, triste, decepcionado, porque isso sou eu sem Deus. Essa é a minha miséria, essa é a minha pobreza. E da mesma forma também, se alguém me exalta demais, eu também não me ensoberbeço, porque quem sou eu? Eu não sou nada. O que há de bom em mim foi Deus é quem fez, então, né, louvado, né, seja Ele.
Glórias a Ele. Até o que vai falar lá na frente depois, que Jesus traz essa situação, né. A humildade divina é tão tremenda que Jesus se coloca nessa situação de humilhação na alma, em que nós não sendo nada, Ele sendo tudo, Ele deixa para nós todo as felicitações, né. Ele exalta a criatura, quando a criatura se coloca nessa condição, né, que são os méritos e atributos dele, não meu. E ele não se emborrece, né, não se magoa, não se chateia com a gente quando tomamos para nós, né, diante dos olhos, né, diante das pessoas, tomamos para nós, no sentido de que foi falado, a pessoa canta muito bem na missa, aí as outras pessoas vão lá depois e: "Nossa, parabéns, né, como você canta bem, que voz maravilhosa você tem". A pessoa não precisa ficar, né, envergonhada, "Não, é Deus, tudo é Deus, eu sou uma porcaria, eu, ixi, eu". É isso que Jesus não quer, é a dissimulação, né. Quer que assumamos, né, sejamos gratos, agradecidos, tudo, né, tomamos como nosso, que na verdade é nosso, mas só é nosso porque Deus nos deu, e somos um com Ele, tudo que é meu é seu, né. Humanamente, né, a pessoa não aceita, ela não deixa, não cede o lugar dela para o outro de jeito nenhum, né, que isso, eu que trabalhei, eu que tenho que receber, né, os méritos, as congratulações desse trabalho que eu realizei. Jesus não, Jesus se coloca, né, no último lugar e cede a nós, né, todos os as felicitações, porque sabendo Ele agora que pode confiar em nós, que tem Ele a nossa vontade, né, e que conhecemos o nosso nada, a nossa miséria e proclamamos que Deus é tudo, né, então da nossa parte ali, Ele recebe, né, o louvor, a glória, né. A vida na divina vontade, ela é interior nesse sentido, é eu e Deus no mundo. Então é uma humildade, uma simplicidade, ao mesmo tempo uma grandeza infinita de Deus, né. Que Ele quer colocar a criatura no trono, né, é como dizem em outro momento, né, a criatura é o Deus de Deus, só que para que isso aconteça temos de dar Deus a Deus, temos que estar vivendo com a vontade dele. É esse amor divino no ab eterno, né, ele pôs fora, ele quis se amar fora dele, como foi dito no outro vídeo. E esse amar fora dele nos criou. E aí o que foi falado, né, a respeito da humildade. Conhecida a verdade, conhecimento de Deus e conhecimento de si mesmo, sabendo o nada que se é, a verdade nos coloca, né, nessa humildade que eu não sou nada e Deus é tudo. Eu não fico no meu nada, eu vou para Deus, eu sou chamado a viver essa unidade com Ele. E assim sendo, eu tomo a vida dele como vida minha, como eu acabei de dizer. Todo o atributo, todo o ser divino eu assumo como vida minha. Assim tornamos um com Deus e assim damos Deus a Deus, a plena satisfação a Ele. Que nem foi falado, né, de Jesus aceitar essa humilhação, né, de dar os méritos, Ele dá os méritos dele à nossa criatura. E Ele não tá nem aí, não tá preocupado, porque Ele é Deus, e não tem que provar nada pra ninguém, não tem que mostrar nada pra ninguém, Ele não fica se mostrando, né, Ele não tem essa soberba que a humanidade tem, né, de querer destaque. Não, Ele é a verdade. Né, e a verdade se mostra, se revela por si, como ele disse, né: "Ah, eu falei às claras a tudo", né, pergunta a eles, né, que estavam aqui, né, quando eu falei, ele fala abertamente, a verdade diz, né,
por si só abertamente, é transparente. Então a vida de virtude, né, o apego à virtude, né, a pessoa recebe o elogio que cantou muito bem, ela fica tímida, ela fica, né, fura um buraco e entra lá dentro, né. "Ah, você cantou melhor do que o fulano de tal, você, né, muito bem, né, tal". E a pessoa: "Não, jamais", né, e até se deprecia, né, numa atitude de falsa humildade, né. Não aceitar aquilo que foi a verdade, né, não aceitar, não tomar sobre si, né, até esse tomar sobre si é uma ocasião de dar a glória a Deus. Como disse, Jesus tomou sobre si as nossas misérias e nos deu ainda a graça aqui de tomar sobre nós mesmos os seus atributos, os seus méritos, os seus dons, né, mas não para ficar para nós, não para roubar a estima de Deus, mas uma vez que estamos abandonados, entregues a Deus, vivendo a verdade, o conhecimento de si, né, e o conhecimento de Deus, automaticamente já devolvemos a glória a Deus. Damos Deus a Deus, como disse, né, e isso na maior das propriedades, porque temos o conhecimento da divina vontade, né, aqui a reparação. Ele que tomou sobre si as nossas misérias, nós tomamos sobre nós os méritos e atributos de Jesus. Mas como disse, não para roubar dele, mas para devolver a ele purificado, né, totalmente limpo, íntegro, em reparação pelos outros, né, por esses que se depreciam e por esses que roubam de Deus, né, porque eu sou fulano de tal e se infla, né, e se enche. E aquilo que eu entendi, né, e é muito importante a gente tomar posse dessa vida divina. Porque aí a outra pessoa vai dizer: "Ah, mas a pessoa é orgulhosa", né, eu fui falar, né, que ela canta bem, nossa, ela ficou toda cheia. E aí é o que eu estava falando ainda há pouco, né, Jesus não tá nem aí, Deus não tá nem aí, né, ele se deu a nós, se dá a nós, né, e aceita, né, e quer que seja assim até, né, e isso ele fica do lado, é o meu filho, né, esse é meu filho, né, a quem eu ponho todo o meu agrado, a quem eu ponho toda a minha afeição. É um triunfo da divina vontade. Ah, mas as pessoas aí a pessoa na virtude fica, né: "Ah, mas eu não posso ter essa atitude não, porque senão a pessoa vai ficar falando, né, vai ficar pensando coisas de mim". É, vai ficar falando, vai ficar então eu tenho que ser humilde e ficar, né, no meu nada, na minha miséria. Tá errado, é virtude, né, e não a vivência da verdade. E não a verdadeira humildade, humildade que reconhece e põe humildade que reconhece colocando a verdade no altar, né. A verdade que é Deus no altar do nosso coração, em contínua adoração. Dar Deus a Deus. E tomo como minha a vida dele, né. Como disse, Deus vai olhar e dizer: "Este é meu filho bem-amado, a quem eu ponho todo o meu agrado", né. Nós damos a satisfação completa a Deus, a plena adoração, o pleno louvor, porque o perfeito amor, porque eu já não mais vivo, mas é ele quem vive em mim. E eu não tenho que estar falando: "Ai, é Deus", né, eu não, é Deus, né, eu não, é Deus quem faz em mim, eu não sou nada. Mas então eu não assumi isso como vida, eu não assumi essa verdade como, né, vida minha. Eu não sou um com Deus, é Deus lá e eu aqui, né. A divina vontade vem nos estabelecer no propósito a que fomos criados, a nos fundir a Deus, a nos fundir com a divindade de Deus, a ser divino com Ele. Então eu tenho que trazer para minha vida, eu tenho que viver isso. E se eu vivo com sinceridade, ninguém vai poder falar nada. Agora, se há falsidade, se eu falo uma coisa e ajo de outra forma,
A pessoa do meu convívio pode vir e virar, né, me questionar: "Mas você fala isso, fala aquilo, mas agora que essa situação chegou até você, você tá com essa atitude aí, que negócio é esse?", né. Então precisa essa integridade, essa transparência e se assumir como vida para que, como São Paulo já disse, né, São Paulo já diz nas escrituras, quando ele fala da irrepreensão, sereis irrepreensíveis. É o conhecimento de si, né, e o conhecimento de Deus. Conhecimento da verdade é a vivência da humildade, né, o eu não sou nada, Deus é tudo, né. Pai, eu te amo. Então, assim como Deus não está preocupado, né, e não tem que dar satisfação para ninguém, porque Deus é Deus, né, estes seus filhos também não tá preocupado, né, em agradar a ninguém, em se mostrar, parecer, né, bonitinho, parecer isso e aquilo aos olhos de ninguém, aos olhos de Deus, é eu e Deus no mundo, né. O que o outro pensa ou deixa de pensar, isso aí, né, o orgulho, a vontade humana dele sempre vai, né, se negar a enxergar, né. Cego, né, se fosseis cegos não teriam pecado, como dizem enxergar, o vosso pecado subsiste, né. E aí cresce, né, o orgulho, a inveja, né, todos o a enxurrada de vontade humana. Agora se é uma pessoa, né, de coração aberto, que busca a verdade, que reconhece a Deus, né, ela louva receberá o orvalho benéfico, né, receberá os respingos dessa cachoeira de graça, dessa vida divina, né. Terá o seu coração inundado de luz, né, de entendimento, né, de crescimento, mas é preciso ela estar também nessa busca, né, de conhecer-se e conhecer a Deus, de buscar a Deus, ter Deus como centro. A predispondo a ir atrás, a chegar nas mãos dela os conhecimentos escritos, né, da divina vontade. E aí a coisa vai desenrolando, né, o reino vai se estendendo, mas diante dos corações bem dispostos. Os orgulhosos não, fica fechado, né, é como aquele manuscrito em branco, né, vão olhar, vão chegar nas mãos dela e ela vai desprezar: "Ah, não tem nada de interessante aqui, é mais uma devoção, é mais um amontoado de livros", né. Se fecha, a divina vontade se fecha. Não por indisposição, né, porque Deus como se diz? Esqueci a palavra, mas como se Deus estivesse ali, né, dá para um e não dá para o outro. Não, isso está ao alcance de todos, mas é a indisposição da criatura, né, é a dureza do coração dela que não lhe permite avançar, conhecer, né, até ouvindo aqui é o que foi dito, né, lá no evangelho, né, Jesus diz: "A luz é para ser colocada num candeeiro para iluminar, né, toda a cidade, toda a sala, né, e não para ser colocado debaixo da mesa", que Jesus diz do livro do céu, né, da vida na divina vontade. Está soterrada sobre escombros, né, os escombros da vontade humana, né. Não, é para erguermos esses conhecimentos, essa luz, essa verdade, fazendo vida nossa e iluminar, né, toda a terra, né, iluminar os corações, as mentes que caminham, né, às custas de suas próprias verdades, suas próprias convicções, né, deixando Deus fora. Deus está lá no céu e eu estou aqui, então eu tenho que correr atrás do meu prejuízo, né. Não traz Deus para a vida delas, não se abre a essas verdades, a esse conhecimento, a essa vida. E até o que foi falado, né, a pessoa que fica nesse nada, nessa miséria: "Ah, mas eu sou tão isso, tão aquilo", quem tinha que estar divulgando essas verdades era um padre, um um teólogo, né, uma pessoa, né, influenciadora, uma pessoa, né, mas agora eu, justamente, né, exatamente, você, pobre e miserável, porque se eu conseguir em você, eu consigo em qualquer um. Exatamente, né, aí está a questão. Se eu conseguir com você, pobre e miserável desse jeito, eu consigo com qualquer um, com todos, né, até aquela outra oração da comunicação dos intelectos. Se eu, miserável como sou, compreender e viver isso, ele consegue com qualquer um.
Foi o que ele fez com Luísa. Luísa não tinha estudo nenhum. Luísa era, né, pequena, miserável, pobre, numa cidadezinha lá, né, de Corato. Até ouvindo, ainda me veio também, né, Moisés, né, segundo diz, era gago. Né? Então, aqui, ó, a falta do conhecimento de si e o conhecimento de Deus. Né? O ficar preso, fechado, atolado em si mesmo e não ir para Deus. Né? Eu falarei por meio de vós. Vai que eu falarei por meio de vós. Esquece de você. Se Deus nos chama, se chegou em suas mãos, é porque é para você fazer, para você ir. Esquece das suas limitações e foca em Deus. Esquece dos outros e foca em Deus. O que os outros vão falar. Esquece. É você e Deus na terra daqui para frente. É você e Deus na terra daqui para frente. Esquece o seu eu, esquece os outros. É o que foi dito no outro vídeo, né? Não haverá mais eu, nem você, nem nós. Tudo é Deus. Tudo é Deus. E o que vier é Deus. A humilhação, sofra a humilhação, é o desprezo, sofra o desprezo, é glória, viva a glória, promova a glória, grite a glória de Deus, né? Cante as maravilhas de Deus. Mas vão me chamar de soberbo. Esquece o outro, esquece. Mas estamos vivendo uma luta, um combate intenso, né? Como lá na época dos anjos. É um duro combate, entre o reino das trevas e o reino da luz, o reino de luz. O reino da divina vontade contra o reino da vontade humana. É uma luta. O reino das trevas se levantará sempre. Então, se você se acovarda, se você se prostra diante, né, das dificuldades, já era. Né, perdeu. Tem o que vai falar em outras palestras que vamos partilhar depois. Né, sobre viver uma certa heresia. Mas sigamos, né, com o congresso, com a partilha, e chegaremos lá. E aqui uma outra chave, né? Uma chave importante que enquanto Jesus não liga, né, e coloca sobre nós os atributos dele, os méritos dele, humanamente, o que aparece em nós também é o mesmo tratamento que Jesus teve. Né? Ou seja, o que vamos receber da parte das criaturas é a indiferença, como diz, né? A pessoa achar que a gente é soberba, que se acha demais, né? E até igual na humanidade de Cristo, né? As perseguições, as incompreensões, as contrariedades, né? Os abusos, toda a situação que Jesus viveu na sua humanidade. O mesmo se dará a nós, né? Porque vamos desaparecer, né? Temos de desaparecer. Então a questão de, eu não aceito, eu não suporto, eu não tenho que concordar, né? De aceitar tal coisa. Né? Se Jesus aceitou tudo sobre ele, né? Os nossos pecados, as nossas misérias, sobre ele, eu não vou aceitar, né, as contrariedades, né? Se sou chamado a ser um outro Cristo, né? A minha vida é continuidade ali da dele, né? Seguimento, né? Extensão, né? Continuidade da dele. Quero eu viver nessa terra de forma diferente, né? Ser reconhecido, igual o Judas disse a Jesus, né? Não, você não tem que pedir autorização para falar aqui não, para pregar aqui não, né? O Senhor é o Filho de Deus, né? Simplesmente é o dono da casa, simplesmente sobe lá e fala o que tem de falar, né? E aqueles que não quiser acolher, né? Aqui tem o que João Batista não, né? João e o outro apóstolo diz, né? Então Jesus chama eles, né, de filhos do trovão, né? Pede que
Pede a Deus que envie um raio na cabeça deles, né. Os que não acolherem, envia um raio na cabeça deles, né. E Jesus é ordenado como é, né, verdade absoluta, né, segue todo a via da justiça, né, pede autorização para falar, se coloca, né, no seu lugar de enquanto aqui na terra, no seu lugar de servo, né. Então não como ele diz: "O meu reino não é deste mundo, né, neste mundo tereis aflições", né, então enquanto aqui é trabalho, né, é essa luta contra o reino das trevas. E estamos, de certa forma, em território inimigo, né, o meu reino, o nosso reino não é daqui, estamos em território inimigo, né, estamos no reino de Satanás, no reino da vontade humana. Entende a luta, o combate que temos de travar, né, e não se deixar contaminar, né, por essa atmosfera entorpecente que vivemos aqui, esse ar entorpecente que nos tende a arrastar, né, para um nosso amor próprio, para um egoísmo, para um orgulho, né. Não lutamos contra homens de carne e sangue, né, mas contra um reino de trevas, um reino da vontade humana, e que começa dentro, está aqui dentro, pois tenho também, né, uma vontade humana, o germe do pecado. Então esse reino, esse reinado é como o reino e o reinado que Jesus viveu e operou, né, não é um reino humano, não é um reino aos olhos do humano, né, a mentalidade humana, é um reino, um reinar nos corações, um reinar, né, do alto, um reino dos céus. Então, finalizando, né, até um um absurdo que é pregado hoje, né, não só, né, a verdade das pessoas, né, que não existe uma verdade absoluta, que cada um tem a sua verdade, mas veneno esse que já entrou até dentro da igreja, cuja qual vai chamar as pessoas para dar opinião, né, até a situação do sínodo, da sinodalidade, que foi falado, né, do índio, o índio pode estudar, né, um monte de porcaria lá na escola, né, da cultura, tal, que é tudo uma desordem só, mas não pode, né, ser evangelizado, né, porque o índio tem a sua liberdade e a gente não pode intrometer, né, mas com a cultura, com a deturpação, né, inserida na cultura pode, né, tem que respeitar o índio, né, em relação a uma espiritualidade, a uma religiosidade, tem que respeitar, mas não pode respeitar, né, em direção ao humano, né. Ou seja, doutriná-lo para mentira, pode. Doutriná-lo a conhecer a verdade, não. A verdade absoluta, não. Jesus tem que estar de fora, isento. Como na jornada da juventude, né, vamos falar, mas não toque, né, no nome de Jesus, não põe Jesus, não, né. Jesus até dentro da igreja, né, então a loucura que tá, né, os rumos que esse reino das trevas estão, é claro que não prevalecerá contra as portas da igreja, não. Mas subirá a verdadeira igreja no Calvário, assim como Jesus subiu, né, será crucificada, né, crucificado estes, que vivem às custas desta verdade, a verdade absoluta. Esses outros cristos, estes serão crucificados, como lá atrás, né, pela própria igreja, como lá atrás Jesus o foi pelos fariseus, né, estes outros Jesus o serão pela própria igreja, né, por não aderirem ao
a essa postura agora, como se chama, inclusão, né, a igreja inclusiva, né, venha do jeito que você está e aqui permaneça, porque e assim permaneça, porque Deus é amor, é misericórdia, é bondade, né, e te chama sim, mas não para continuar do jeito que está, né, aqui ó, a verdade absoluta e não as suas verdades, e não essas verdades por aí. Só que isso não pode dizer isso, né, o Jesus precisa ficar de fora, né, como lá, né, de fora dos muros da cidade, tendo o chão como cama e o céu estrelado como teto, chorando a dureza dos corações, porque não querem saber dele, né, Jesus fica lá fora, fica de fora aqui, né, nós vamos resolver aqui, vamos trazer todo mundo, né, bom, então o que foi falado também, né? Essa invisibilidade, até Jesus era invisível para ele mesmo, ele não tinha apego, não se olhava, né, era tudo em direção do Pai, era tudo para o Pai, né, pelo Pai. E aí aconteça o que acontecesse, ele estava ali disposto, né, como ele diz, né, eu vou fugir agora que chegou a hora, eu vou fugir, se foi para este momento que eu vim, né, ou seja, na pessoa dele, cravar a vontade humana numa cruz, né, colocá-la sob o peso da justiça e sofrer, né, os flagelos da justiça, né, nos mostrando que a divina vontade ela está à frente da nossa vida, é priorização total, né, a divina vontade, a fim de que se cumpram os propósitos, os desígnios de Deus, né, eu colabore para isso, eu me comprometa a isso, né, e ponho a minha vida nisso, a fim de que isso seja a minha vida, né, seja o ar que respiro. E não fique apenas, né, numa beleza aqui de palavras, mas com propriedade na nossa vida, nos nossos atos, no dia a dia. E um ponto importante, né, a gente assumir essa vida na divina vontade. Eu vivo na divina vontade. Só que na verdade não sou eu quem vivo, é a divina vontade quem vive em mim. Foi Deus que conseguiu, né, que conquistou o meu coração. E nisso eu dei a minha vontade para ele. Eu morri para mim mesmo, eu cedi o lugar, a vez, para que Deus viesse morar, né, e habitar em mim, e fazer em mim os seus atos divinos, né. Foi o meu orgulho que saiu fora, a minha vontade humana que saiu da frente, que é entregue aos cuidados dele. Deus ocupou esse lugar e realizou seus atos. Portanto, é a divina vontade quem vive em mim, e não eu quem vivo na divina vontade. Até porque esse eu tem que desaparecer. Só o tom de voz, né, já emite um orgulho. Eu, já fica, né, eu sim, você não. Né, já impõe aqui um ar, né, de superioridade, de orgulho. Mas não é a divina vontade que reconhecer, eu reconhecendo o meu nada, a minha miséria, cedi o lugar à divina vontade, o divino veio morar em mim. Então fazemos vida juntos. Não mais com a minha, mas com a vontade de Deus. E aqui tentar colocar aqui o exemplo, né? A história foi criada para, né, ilustrar essa situação, né, em que foi dito, né, determinada região, no caso foi o Ribeirinhos, né, uma região de alagamento, e sabendo, né, entrando já a água nas casas, né, as pessoas precisando tirar aquela água para, né, não perder suas casas, suas coisas, seus bens, né, vai e comunica ao bombeiro, comunica lá a tal pessoa que tem uma bomba elétrica para poder tirar a água com mais velocidade, né, e não perder as coisas. Sai todo mundo correndo, né, gritando atrás desse bombeiro, atrás dessa pessoa, para vir e ajudar, né. E lá há um menino lá que, diferente dos outros, né, pega um balde e vai, né, pôr a água para fora, né, jogando a água para fora com o balde.
né, e ali dá o sangue, dá a vida para isso, porque, né, as coisas que ele conquistou, as coisas que ele tem, a as coisas que ali estão, né, precisa zelar, precisa cuidar, Deus deu, né, não é apego a coisas materiais, mas, né, é uma simbologia aqui, né, precisa cuidar, precisa zelar das coisas que Deus me deu, né, foi Deus quem me deu. Então ele lá empenhado e trabalhando, suando a camisa mesmo, né, chegou o rapaz, chegou o bombeiro com a bomba lá. Porém o menino já tinha, né, esgotado toda a água da casa dele, né, ali deu um jeito, esgotou a água. Não foi preciso a bomba, né. Então o que eu entendi dessa história, né, o rapaz tirou a foto lá em frente da casa, o rapaz ficou com todo o mérito, né, o bombeiro ficou com todo o mérito, e o menino mesmo, né, todos ficaram tirando sarro dele, chamando de besta, que ele nunca ia conseguir, que não dá certo, que não era assim, né, tinha que ser lá com fulano de tal, porque ele tinha a bomba, ele, né. E o que eu entendi de tudo isso, né, que esse exemplo nos traz, ao invés de contarmos com o outro, né, ao invés de deixar para o outro fazer, né, deixa para o outro, que o outro tem os equipamentos apropriado, eu não, coitado de mim, né, eu com esse balde aqui eu não consigo tirar, né, deixa aqui, vamos lá chamar, correr atrás do outro lá para ele vir com os equipamentos dele, ele tirar, então a minha confiança não está em Deus, a minha confiança está naquilo que o outro tem, naquilo que o outro faz. Né, já o menino confiando, né, no poder de Deus, no amor, na misericórdia de Deus, né, sendo instrumento de Deus, né, com aquele pequeno balde, né, aqui ó, gole a gole, retirou toda a água, né, e aqui não atento ao que as pessoas estão dizendo, mas, né, grato a Deus, né, dando louvor, a glória a Deus, porque não foi ele quem tirou a água, foi Deus quem serviu, foi a divina vontade quem serviu dele, para que ele conseguisse, né, realizar o ato. Né, e fácil? Não foi, claro que não. Ele deve ter caído muitas vezes ali no barro, na lama, se machucado, mas não se prenda às suas limitações, às suas misérias, tá doendo, né, tá doendo, tá difícil, não vou fazer não. Continue, né. Não faça por você mesmo, não faça pelo bem material, a estima material, né, o sentimento, né, emocional que você tem mas por Deus apenas, né, é só para Ele. Só Deus merece ser amado, vai dizer o livro do céu. Façamos por Ele. Ele que tudo fez por nós, né. E aí, né, nessa condição, olha lá, o menino foi deixado de lado, quem tirou a foto, quem saiu no jornal foi o outro, e aí eu entendo aquilo que Jesus diz, né: "O meu reino não é deste mundo". Não espere reconhecimentos das pessoas neste mundo, espere, né, tudo em Deus, né. Não espere ninguém vir e te agradecer alguma coisa, espere, né, deposite tudo em Deus. Não viva mais para esse mundo, né, mas para Deus. Então o que Deus nos iluminou, né, nos iluminou por meio dessa palestra, que Deus, né, eh, com a graça de Deus, né, fixemos esses conhecimentos, essas luzes, essas verdades no nosso coração, a fim de não perdê-las de vista, mas pô-las em prática na nossa vida, né. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, fiat. Deus abençoe a todos.